Web Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, Célia. Bom dia, Nivaldo. Bom dia a todos. Então, hoje, dando continuidade ao nosso encontro das terças-feiras, assim, um pouco antes da hora do almoço, às 11 horas da manhã, e já sentindo o cheirinho do tempero da comida sendo feita, né? Que está quase pronta, né? Está quase pronta. Está no tempero final, nos detalhes finais, né? E a gente sempre diz, né, Célia, às vezes não dá para parar para ler, mas a gente pode, enquanto estiver fazendo algumas atividades em nossas casas, às vezes, Célia, tem aquelas pessoas que se deslocam para o trabalho, no carro, às vezes de ônibus, ou metrô, ou trem, né? Não custa nada aproveitar esse tempo que aparentemente a gente fica aí no zaps da vida, nas redes sociais, passar a ouvir. Você está falando isso e a UMAP tem as mídias, né? A gente pode acessar a todo momento o que a gente quiser, está lá armazenado. E um dia eu estava indo para casa, peguei o BRT, aí folheando, mexendo no celular, vi lá Horário de Maria. Isso aí. Aí estava chegando, já ia sair do BRT, Horário de Maria. Eu botei o fonezinho. Tu sabe que a distância é pequena, mas eu percorri aquilo sem sequer pensar. Porque eu estava ouvindo. Célia, quando eu percebi, estava em casa. Você falou aí quantas vezes nós ficamos entediados nos trânsitos das nossas capitais hoje, né? O horário de rush, a gente sai para trabalhar, é trânsito, a gente volta, é trânsito. E a gente, às vezes, nós ficamos nesse período aí nos reclamando. E custa nada você botar um fone no ouvido e passar a ouvir alguma coisa que seja edificante, a companhia que nós vamos ter. Com certeza absoluta, Célia, o tempo vai passar rápido demais. Você vai querer até que o trânsito demore um pouquinho mais para você dar tempo de terminar aquele capítulo que você estava vendo. E hoje nós temos, Célia, uma grande quantidade de audiobooks aí da vida. Além disso, a nossa própria rede do MAP, né, de rádio e TV MAP, que nós temos aí muitas programações, e os estudos do Livro dos Espíritos, o estudo do livro do Obreiro da Vida Eterna, o estudo do Nosso Lar. Então, são muitas opções que nós temos para que vocês possam aproveitar. Preencher o nosso tempo e preencher com coisas bem. Úteis, com coisas úteis, né, Célia? Então, fica a dica. E às vezes está em casa também, tem a dona de casa que acordou, vai preparar o almoço, ou vai fazer alguma coisa, botar roupa, fazer aquelas coisas do dia a dia. Põe o rádio lá, né? Num volume razoável, põe um fone de ouvido para não atrapalhar ninguém, enquanto você está fazendo suas tarefas, você está se edificando, você está aprendendo alguma coisa nova. Então fica a dica para a gente, né? Então nós estamos lendo com detalhes, né? Com interferência minha e da Célia, do quarto livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. André Luiz, já falamos isso, ele vai relatar aqui para a gente 5 desencarnes que vai fazer a transformação, a modificação de como a gente vai passar daí, enxergar uma morte, enxergar um velório, enxergar um sepultamento. Nós vamos nos transformar. Esse livro, Célia, sabemos, ele é revelador. Então, nós estamos exatamente no capítulo 12, em que André Luiz está falando exatamente de como vai ser o trabalho agora. Aonde vai ficar sediado o trabalho do grupo.
Jerônimo, André Luiz, Padre Hipólito e Luciana. Vai ficar sediado na parte espiritual na casa de Fabiano, na casa transitória. E quando eles estiverem na crosta, será na casa de Adelaide. Lar coletivo de Adelaide, onde funciona aquele centro espírita. Por quê? Porque lá ele diz que a energia é blindada, é positiva. É um dos raros edifícios do planeta, da Terra, onde as energias são positivas. Então eles vão se situar, quando na Terra, quando na crosta, na casa de Adelaide, e no plano espiritual, no casa de Fabiano, na casa transitória. E André Luiz, ele nos diz, tem uma parte, logo no início do capítulo, ele diz assim: fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos. Então, criaturas de bons sentimentos também podem ser sofredores. A vontade de fazer o bem, ela existe, mas ainda sofre por causas pretéritas. E nós paramos exatamente, Célia, na parte em que André Luiz faz um questionamento. Ele faz uma comparação, porque ele lembra lá da casa transitória de Fabiano, onde o socorro era feito aos desencarnados. E era um socorro efetivamente do ponto de vista moral, né? E no lar de Adelaide, o socorro é feito a algumas dezenas de crianças. E esse socorro se resume, aparentemente, aos olhos de André Luiz, de pão e água, ou seja, de alimentos materiais. Então ele faz essa dualidade. E nós terminamos exatamente aí. E agora vai vir, evidentemente, as explicações desse questionamento de André Luiz. No plano espiritual, casa transitória, o socorro, o atendimento era espiritual, era uma caridade, vamos chamar de moral, e na casa de Adelaide era um atendimento material, era pão e água, era alimento que aquelas crianças precisavam. E ele faz essa comparação, por quê? E aí, André Luiz, eu vou voltar um pouquinho, porque André Luiz diz assim para a gente: André Luiz, estabelecia paralelo entre a função de Adelaide e a casa transitória de Fabiano. Albina, né? Albina, que controla a casa transitória, e Adelaide. Notando singular diferença. Lá, na casa transitória, os serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, na casa de Adelaide, porém, via somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Isso é a indagação de André Luiz. Mesmo assim, a delicada colaboradora, compreendendo-me as indagações íntimas, ponderou: essa dedicada colaboradora era a Irene,
Sim, estava apresentando a casa para ele. É só voltar no estudo anterior que aparece a Irene lá. Então, a Irene esclarece: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada, porque as crianças não estavam solicitando leite e pão, as primeiras letras e bons conselhos. Então, e ela está dizendo que não é só isso. Não é só isso. Né? O que o André Luiz questionou. Poxa, mas toda essa preparação, todo esse cuidado do campo espiritual, só para essas criancinhas que vêm aqui se alimentar de pão e água e aprender a ler? Né? E ela diz que não é só isso. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. A evangelização. Essa atividade tão importante e que a gente, por comodismo, porque é mais uma tarefa, é meu dia de descanso, a gente reluta em levar as crianças. E é um momento muito importante para todas essas crianças. Você tocou num ponto fundamental, né, Célia? Porque hoje a gente observa muitos pais que acham que deixar os filhos decidirem. Quando crescerem, é a melhor opção. Não é. Não é. É preciso que a semente seja plantada. Perfeitamente. Ela tem que ser plantada. Célia, e seja ela qual for, se você é católico, que plante a semente no seu filho. Se for evangélico, idem. E se for espírita também. Nós temos aqui o caso do Fábio, né, que não tinha uma religião propriamente definida, como nós vamos ver, mas ele fazia questão de fazer o evangelho no lar, com os filhos e a esposa. Mas não tinha uma religião definida, mas ele tinha um Deus. Então, aquelas pessoas, aqueles pais que acharem que eu não gosto do espiritismo, eu não gosto da igreja católica, eu não gosto da evangélica, então que goste de Deus. Que apresente para os seus filhos um Deus, essa energia superior que nós temos que respeitar. Esse Criador. Apresente para ele. Né? Porque, infelizmente, a gente percebe, Célia, o desalento nos jovens ao enfrentar as suas dificuldades, que vão enfrentar com certeza. A grande dificuldade é daqueles que não têm uma base religiosa constituída vindo da família. Aqueles que têm conseguem se restabelecer com mais rapidez, com mais firmeza. Aqueles que não têm, muitas das vezes, sucumbem. E é muito importante a base religiosa, não é a base religiosa espírita, não é isso que nós estamos falando. É uma base religiosa. E continua a irmã, a colaboradora Irene. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como essa, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Então, a gente tem que aproveitar, sim, aquela fasezinha infantil e levar nossas crianças para a evangelização. Valemo-nos da casa, venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo difusor de ideias salutares. É o que a nossa... Então, lá na evangelização, não se aprende só sobre Deus, não.
aprende exatamente isso aqui, ó. Fundamentos de solidariedade cristã. É saber tratar o coleguinha, porque eles vão aprender a como se tratar quando adulto, como adulto, né? Olha, como núcleo difusor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas do que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. Vamos pensar nessas coisas transitórias. Pensamentos eternos e coisas Que transitórias. as nossas crianças estão assim completamente envolvidas, que só veem isso. São os presentinhos que nós damos para todos eles, são as telas hoje dos computadores, para que eles se distraiam enquanto a gente tenha tempo de fazer outras coisas. E a gente não está dando, Célia, efetivamente o conhecimento necessário, a base necessária para essa turminha que está aí. O diretor, o cooperador e o abrigado, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto, satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Olha, isso é Repetindo, importante, né? é satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Célia, sabe, é só a gente pensar como que aquela pessoa em penúria de alimentação pode ouvir alguma coisa. Então é preciso que a gente pense na alimentação. Como diz aqui, ó, problemas corporais solucionados vai fazer com que ela tenha energia, força para você pensar em resolver algum problema espiritual. Porque você não tem como, uma pessoa caída, desnutrida, você querer simplesmente aplicar o evangelho. Primeiro, é preciso que você alimente o corpo, para depois você alimentar a alma. Vamos imaginar um irmão com uma necessidade grande de fazer uma refeição. E essa refeição chega até ele. Qual é o pensamento que ele emite? De agradecimento. Não é? Então, É de satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas, a semeadura de verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, aí as concepções espirituais não se desenvolvem. Acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento do pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez,
grandes colégios e congregações distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, as suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra. Então, ele faz, a Irene, né, Célia, faz essa comparação da Igreja Romana, que há um trabalho, né, ligado à parte material, mas muitas das vezes para por aí. Quando não, é apresentado esses conceitos que ela diz aqui, obsoletos, né, dos dogmas. Porque por que conceitos obsoletos dos dogmas? Sem entrar no mérito se está certo, se está errado, vamos discutir. Não vamos discutir, são dogmas que a Igreja Romana tem e nós temos só que respeitar. Mas como pode uma criança, ela tem que ser batizada porque só depois do batismo que ela é filha de Deus. Então, são esses dogmas que... Ele fala-se no pecado original. O pecado original. O que seria o pecado original? O que seria isso? E o dogma do céu e inferno, né? Tem então, isso. São esses detalhes que muitas das vezes nos questionam, né? E a Igreja Protestante... A Irene chama de dogmas obsoletos. E são obsoletos, ela faz né? esse comparativo com a Igreja Evangélica, que muitas das vezes se prende na letra. Na letra. Não é? Na leitura. Então, aí a gente vai ler lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. E aí aquela outra passagem de Jesus, se a sua mão é motivo de escândalo, arranque-a. E aí? É melhor entrar no reino com uma só mão do que com as duas e ser lançado. Aí vamos nos prender na letra. Não é isso, a gente precisa interpretar essa letra. Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos mais variados campos religiosos. Ela citou esses dois alguma. exemplos, mas ela não quer menosprezar ninguém. Não quer. Evidentemente. É o que você falou, Célia. Acima de tudo, temos que respeitar. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã, não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e os esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos, filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte.
nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. Essa parte, né, Célia? A Irene está falando de duas situações aqui importantes, né? Ela fala sobre Simão Pedro e fala, então, na Casa do Caminho, que foi fundada após a morte de Jesus por Pedro, Os apóstolos, né? E lá, na Casa do Caminho, onde Paulo foi abrigado também, eles faziam esse socorro material. Eram aquelas pessoas que não tinham aonde comer, não tinham aonde se cuidar, se tratar, fisicamente, das doenças mesmo. Então eles criaram um centro, que foi chamado de Casa do Caminho, onde eles faziam esse socorro inicial, material e médico, daquelas pessoas mais necessitadas. E evidentemente que ali tinha toda a cobertura espiritual. Porque a Irene, ela destaca aqui que lá em Roma, na política da Roma imperial, eles distribuíam aos famintos pães, mas era só o pão material que era dado. Tá com fome, meu filho? Toma aqui. Só, mais nada. Mas Simão Pedro e os apóstolos, quando eles quando eles começaram a receber esses irmãos infortunados, eles também forneciam o pão espiritual. Não era só matar a fome material. Eles forneciam a palavra que ele usa, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Exato. Socorro geral, tanto material quanto espiritual. E Gamaliel, ele menciona aqui Gamaliel, que venerando rabino, cujo intelecto desenvolvido encontrou o mestre. Porque Gamaliel foi... Que era um discípulo, era um defensor das leis mosaicas, né, Sérgio? Mas no final ele se converte aos ensinos de Jesus. E ele era porque todo judeu, ele era entregue a um rabino para completar a educação. E Gamaliel foi o rabino que orientou, na época era Saulo, antes dele se mudar o nome dele para Paulo. Então, Gamaliel era um defensor da lei mosaica e foi ele que orientou Saulo. Mas ele conhece Jesus. E se transforma. A maioria, continua Irene, a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde e do teto acolhedor. Célia, você não lembra da passagem dos pães e do peixe? Dos pães e dos peixes. O que Jesus diz, preocupado com aquela multidão que estava ali para ouvi-lo? Ele estava preocupado com a alimentação deles. E então ele se refere aos apóstolos, o que esse pessoal vai comer? Como é que nós vamos dar para eles comerem? Estão aqui há tantas horas ouvindo as pregações. Então ele pede aos discípulos o que eles têm. Eles tinham 3 peixes e 5 pães. Jesus então faz a alimentação, aquela multiplicação para alimentar a barriga, o estômago mesmo, alimentar fisicamente aquelas pessoas que estavam ali a ouvir os seus ensinamentos. E lá no início, um pouquinho antes, vamos relembrar o que a Irene diz ao André, ao Padre Hipólito, à Luciana.
satisfazendo as necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais. E aí, aqui nessa parte onde nós estamos, Irene torna a dizer: a maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor. Então, satisfazendo as necessidades materiais, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam trabalho a si próprios, dedicavam-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos de fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo. Então, ela diz o quanto as casas espíritas hoje se baseiam exatamente na obra do Cristo, na Casa do Caminho, né? De ajudar no pão e buscar, evidentemente, introduzir nesse alimento material o alimento espiritual, Célia. E olha o que a Irene diz, que isso aí é para todos nós, porque a gente, quando vai fazer o que a gente chama de caridade, a gente vai se doar para alguma coisa, a gente está pensando que está fazendo favor para o outro. Mas não, é para nós. Olha o que ela diz: lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos, velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo, lá os discípulos, os apóstolos, João, Tiago e Pedro, né? Davam trabalhos a si mesmo. E vamos lembrar que a lei do trabalho é uma lei de Deus. Nós vimos lá no Livro dos Espíritos, né? A lei do trabalho. O padre Hipólito aprovou benévolo. A fala da Irene, né? Sim. Inegavelmente precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos. Dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene com lhaneza, educação. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Com vistas à eternidade. É a gente descobrir definitivamente, Célia, que nós somos seres, espíritos imortais. Imortais. Nós estamos nessa experiência na carne, com essa roupagem, mas já nós vamos ser convocados para retornar ao plano espiritual, nos aperfeiçoarmos e retornar com uma nova roupagem para uma nova experiência, até que nós consigamos estar num patamar de sabedoria moral e intelectual para fazer uma transição, uma mudança de plano divino. É essa iluminação que a Irene fala. Repetindo, dentro do nosso esforço, prosseguiu Irene com lhaneza, o imperativo primordial, o objetivo principal, consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que, para a obtenção
do desiderato, é imprescindível fazer alguma coisa. Onde todos analisam, admiram e discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Ou seja, ficar pensando muito, né, Célia? Olha só, onde todos analisam, admiram, discutem e não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias, não adianta, não vai se resolver nada. E a fome não espera, Célia. Não espera. A fome não espera. Quem já teve, passou fome disso, né? Nós temos que... tem que ser imediato, não dá para ficar pensando. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Isso é para nós. Por isso, nossos mentores da vida divina, e mentores todos nós temos, apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Vamos lembrar aqui, Nivaldo está sempre falando isso. Esse livro, essa obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, é um aprendizado para nós. Essa obra, ela tem que servir para nos esclarecer, para nos mostrar que nós, muitas das vezes, estamos no caminho errado. Então, quando ele diz isso, quando a Irene nos diz isso, por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo. Servo somos todos nós. Pela dedicação que se manifeste a responsabilidade. E Célia, a gente fala muito sobre isso também, né? De todos nós somos voluntários, as casas espíritas são os voluntários e muitas das vezes nós não nos atribuímos essa responsabilidade. Nós achamos que por sermos voluntários, a gente pode ir quando quiser, a hora que quiser e fazer o que quiser. Mas isso, então, Nivaldo, isso não é ser voluntário. É porque a gente analisa a palavra, eu acho isso. A gente analisa a palavra pela palavra. Porque voluntário vem de vontade. Então, se eu estou com vontade, eu vou. Se eu não estou, eu não vou. Então, cadê a nossa também, responsabilidade? como você sempre fala, né? É um chamado para nós, voluntários, espíritas, ou voluntários de casas espíritas. Se não somos voluntários ainda, vamos buscar alguma coisa para fazer. Porque, Célia, veja só, a fila dos que pedem ajuda é muito maior do que aquela que oferece ajuda. Vamos trocar de lado. Tem pessoas que, infelizmente, ficam durante décadas na fila de passe, para tomar passe. Vamos inverter, vamos começar a pensar em dar o passe. Nos prepararmos, trocar de lado, fazemos exatamente isso que a Irene aqui está dizendo para nós. Sermos responsáveis. Porque os nossos mentores, eles vão se satisfazer exatamente por essa vontade que eles vão observar em nós. Sabe aquela passagem de... Essa dedicação, ele fala aqui, né, Célia? A vida apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. Então, vamos tomar a responsabilidade de sermos voluntários, sim, mas aquele voluntário que é dedicado, que apresenta a responsabilidade com o seu serviço, com o seu trabalho. O trabalho espiritual. Sabe aquela passagem, Nivaldo? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Com certeza. Nós vivemos tanto nesse nosso mundo material
que a gente não pensa no mundo espiritual. A gente só tem que pensar no mundo espiritual? Não, a gente tem que viver na matéria. Nós estamos aqui na matéria. Mas é também viver na matéria. Não, isso não quer dizer que eu vou esquecer o mundo espiritual. Porque a espiritualidade, ela espera contar conosco. Ela quer que a gente dê o primeiro passo. Se a gente tem que levantar. Se nós não temos responsabilidade, porque vamos tomar a nossa casa, o MAP. A gente não trabalha, nós não vamos à nossa casa espírita para trabalhar pro MAP. Nós estamos ali nos colocando à disposição da espiritualidade para que eles ajam através, para que a gente possa servir de um canal perfeito. E Célia, pegando o gancho que você está dizendo aí, quantas vezes a gente pensa ou já ouviu, não vou não, o MAP tem muito voluntário. Tem muito voluntário. Mas o trabalho não é para o MAP, é para você. É para você. A espiritualidade então, precisa nos ver as casas espíritas, assim como o MAP, está nos dando a oportunidade de nós fazermos o nosso trabalho. É assim que a gente precisa entender isso. E muitos não entendem e acham, não criam não manifestam essa responsabilidade, essa dedicação que é tão necessária, né? E essa dedicação, ela precisa ser feita com o coração. Ela tem que ser de verdade. Ela não pode. Porque a gente, eu vou enganar, vou enganar a Onivaldo. Mas eu não consigo enganar a Deus, nosso Pai. A gente já percebeu aqui, né? O André Luiz não consegue ter um pensamento que não seja percebido pelo Hipólito, que não seja percebido pelo Jerônimo, que é o instrutor dele. André Luiz pensou, o Jerônimo já sabe, já responde. Mas a gente acha que a gente vai enganar Deus. Eu sou muito esperto, eu vou passar a perna nele, então, se nós não fizermos de coração, se nós não fizermos com essa dedicação verdadeira, com essa responsabilidade, não vai ter efeito praticamente nenhum. O mérito. O mérito vai ser muito pequeno. Né? Continua a Irene. O necessitado, nós. O necessitado, o beneficiário, o crente e o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem voluntariamente aceita transforma-os em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, porque esta, sem aquela, pode muitas vezes degenerar no personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã da fé, das obras sem fé. Fazer por fazer. Fazer por fazer. Então, aqui é uma lição
para o nosso modo de encarar as nossas responsabilidades com o mundo espiritual, quer seja na doutrina espírita, quer seja na igreja romana, quer seja na igreja protestante, aonde nós resolvermos abraçar a nossa, abraçar como crença nossa essa espontaneidade, esse gesto voluntário, de verdade, transparente, ele tem que ser sério. Ela fala para nós aqui, na Célia, do quanto é importante que a gente exerça esses serviços que nós fazemos como voluntários, seja ele qual for. E ela diz aqui, ó, seja aqui o serviço cristão pela mediunidade ativa, aqueles médios, né, os ativos, ou seja, simplesmente pela assistência fraterna. Assistência fraterna. Todos nós podemos. São aquelas pessoas, Célia, que muitas das vezes estão ali na portaria recebendo e que a gente muitas das vezes acha que tem menos valor do que aquele médium ativo. Não tem, não. Não tem, não. Né? Pelos trabalhos de solidariedade comum, qualquer um que seja, é importante. Né? A realização vai ter sendo feito com responsabilidade, vai ter uma realização no bem. Então, é realmente um ensino para nós, Célia, cada frase, cada palavra dita aqui pela Irene nesse trecho, é para que a gente possa refletir profundamente nas nossos... e quebra os nossos pensamentos, as nossas formas, muitas das vezes, de pensar, como a gente pensava antes. É um paradigma, muda. Nós mudamos, vamos enxergar com outros olhos os trabalhadores, desde aquelas regiões, aquelas áreas mais simples, até os médios, né, com a mediunidade mais ativa de nossas casas. Aqueles mais humildes têm o mesmo valor. Tem o mesmo, somos iguais. Só lembrando essa última fala aqui de Irene. Em qualquer tempo, que a fé, todavia, em qualquer tempo que a fé sem obras, é preciso que a nossa fé não se limite a ficar em contemplação, em oração. A nossa fé sem obras, é irmã das obras sem fé. A gente faz. É preciso que se tenha fé, que se tenha prece. Mas a obra é fundamental. Mas a gente tem que colocar aquilo em movimento. A gente já falou aqui, eu não sei se foi Francisco de Assis, irmã Teresa, mas ela dizia-se que o trabalho, a fé é mais importante as mãos que trabalham do que as bocas que oram. Claro. Então, eu acho que foi Madre Teresa. Madre Teresa, né? Então, é muito mais importante as mãos que trabalham do que as bocas que oram. Porque você ficar simplesmente em prece é importante? É importante. Mas e como vai ser feito o socorro? Porque, Nivaldo, se nós pararmos para pensar e analisar, quando eu faço qualquer obra de coração, quando eu me dou em qualquer momento de coração, sendo eu verdadeira, é uma oração. Sim, você está em prece. É uma oração. Você está em prece. Então, essas criancinhas, por exemplo, aqui, da casa, do lar de Adelaide, como a Adelaide ia só fazer prece, elas precisam de pão, né? Isso começou, toda essa fala da Irene começou lá no questionamento de André Luiz. Por que se preocupar em alimentar essas dezenas de crianças aqui? Célia, nós estamos chegando ao final do nosso estudo da noite, da manhã de hoje. E estamos muito gratos aí pela convivência, pela audiência de vocês. Divulguem esse estudo e retornaremos na próxima semana, dando continuidade aqui a essa análise. Ainda vai continuar a Irene falando um pouco mais sobre essa necessidade
da obra, mas também da fé, do trabalho, das mãos, da necessidade de nós nos colocarmos. Então, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.